saímos do nosso país de origem, é necessário reconstruir e preencher muitas esferas da nossa vida. A mudança não é simples, você muda e muda tudo. É como apertar o botão de reset. Você é uma nova pessoa e sua vida deve acompanhar isso. A mudança de país reflete em várias mudanças externas e internas. Descobrimos novos lugares, gostos e habilidades. Com tanta coisa se movimentando ao nosso redor, é normal que a gente refaça alguns planos e que novos desejos surjam. E um desejo muito comum entre nós brasileiros é empreender. Segundo o Sebrae, o empreendedorismo é o quarto maior sonho dos brasileiros, ficando atrás somente de comprar uma casa, um carro e viajar. Não é à toa, então, que muitos daqueles que encaram a vida em outro país optam por criar o seu próprio negócio. Afinal, empreender é customizável. Você decide quando e com que trabalhar e cria do zero as próprias oportunidades. Mas dar um reset na vida e começar um negócio no exterior não é nada fácil. Empreender sendo imigrante é um longo caminho de experimentação, planejamento e paciência. Para você que tem interesse em tirar sua ideia do papel, o workbook desse episódio vem com muitas dicas práticas para você se organizar e dar um start no seu negócio. Para adquirir é só entrar em stefaniabassante.com/podcast. A nossa conversa hoje é com a Marta Spirk, empresária e podcaster no The Empowered Woman. Esse podcast é para te ajudar a reconstruir a vida e carreira em termos práticos e emocionais fora do Brasil. Eu sou Stefania Bassante, psicóloga e coach de carreira especializada em mulheres expatriadas, e esse é o nosso podcast, um guia para viver no exterior de uma maneira possível, equilibrada e feliz. Oi, Marta! Oi, Bem-vinda! Stefania. Obrigada, super animada para a nossa conversa. Eu estou super feliz também. Quando a gente pensou em falar desse tema, né, empreendedorismo, eu já pensei em você, porque você é uma inspiração, eu já te falei isso, né? Então, estou super animada para você dividir com a gente sua trajetória, aprendizados e tudo mais. Muito feliz pelo convite. Eu acho que, de uma forma, é uma experiência que estava me faltando falar sobre essa experiência, porque foi algo que a gente vai conversar, mas foi algo que eu visitei há alguns anos, a minha brasilidade, todas as coisas que a gente vai conversar hoje em termos de empreendimento, mas já faz um tempo que eu não fiz isso mais, então acredito que veio na hora certa. Que ótimo! Que bom saber que essas conversas também faz diferença, né, para quem está aqui. Maravilha! Vamos começar do começo, então. Vamos. Me conta um pouco de você, da sua trajetória, principalmente a questão de empreender. Me conta um pouco disso. Ok. Bom, eu sou de São Paulo, capital, talvez já dê para perceber. E eu, desde criança, muito fascinada com a cultura americana, com a língua. A gente tem muita influência no Brasil, em modos gerais. Filmes, música, é uma coisa que está sempre presente. Mas, para mim, foi uma coisa que eu sempre tive esse desejo, antes mesmo de começar a fazer aula particular de inglês ou outras coisas assim que foram acontecendo mais para frente na minha família que me impulsionaram a fazer o que eu estou fazendo hoje. Foi uma coisa que eu acredito que já nasceu comigo e depois, agora com o meu trabalho de coaching, eu vejo que tem muito a ver com a minha natureza competitiva. Eu sou muito competitiva, nunca tive essa incentivo da minha família em termos de esporte, era bem na parte acadêmica, mas eu tinha essa vontade de sempre ser a melhor em tudo, de ser associada com o que era o melhor. E crescendo num país de terceiro mundo, vendo os Estados Unidos, era assim, eu pertenço a esse outro lugar. Não querendo rejeitar as minhas origens, porque é algo que eu tenho muito carinho, com certeza. E que faz muita diferença morando fora, né? Mas era uma coisa que me puxava, que sempre me puxava. E com 14 anos eu comecei a dar aula de inglês. Era assim, tanto uma paixão, tanto coisa que eu gostava, que as pessoas começaram a pedir ajuda, amigos na escola para se preparar para provas, e outras pessoas, principalmente na comunidade da igreja. Minha mãe é pastora, foi também uma das razões que eu comecei a ter mais contato com os Estados Unidos, foi por causa da igreja, e as pessoas começaram a pedir, então o empreendedorismo começou ali, eu não vi isso na hora. Depois, agora que eu tô oficialmente com o título de empreendedora, que eu fui vendo, gente, isso começou há muito tempo, não foi agora,
né? E meu pai é empreendedor também. A minha mãe, sendo um pastor e tendo a igreja, é uma empresária também, né? Que muitas vezes a gente não vê, mas a igreja é uma empresa, é um negócio. E começou desse jeito, e aí, por causa da igreja, minha mãe tendo muito contato com ministros americanos e vindo para o Brasil para fazer palestras e cultos e treinamentos, era aquela coisa: Marta, você sabe o suficiente, traduz isso daqui para mim, ou então começa aqui a interpretar. E aí, com 18 anos, eu comecei a oficialmente ser a intérprete de eventos grandes no Brasil, de 500 pessoas até 1.000 pessoas. Então, era eu lá na frente, não era com cabine, era eu do lado do ministro, com 18 anos, interpretando para todas essas pessoas, sendo a voz, basicamente, dos eventos. E, ao mesmo tempo, por causa dessa trajetória, eu já sabia o que eu ia fazer na faculdade, então eu descobri que no Mackenzie, em São Paulo, tinha um curso, não existe mais, de tradução, letras tradutora, então eu fiz letras. E antes de fazer o vestibular, eu já pesquisei tudo, foi o único curso para o qual eu prestei, foi o único teste que eu fiz. Foi porque eu já sabia que era aquilo que eu queria, já estava em mim há anos, né? E eles, além do inglês, tinha francês também. E eu, super proativa, CDF, querendo ser melhor em tudo, eu comecei a fazer aula de francês no terceiro colegial, acho que foi no segundo colegial, na verdade. Porque eu falei, eu não vou chegar lá sem saber nada, mesmo não era um pré-requisito, mas a minha ideia era já saber, né? E aí fui entendendo que era um desejo meu de me conectar mundialmente, de ser uma coisa internacional, não era só os Estados Unidos, era o que me chamou e é o que sempre me chamou mais, mas é uma visão e um desejo meu de atingir outras culturas, outros países, de fazer parte de outros lugares, de ser, assim, de ter multifacetas e de ser, tipo, um camaleão que se adapta a tudo e aprende tudo e consegue tudo. E nesse meio tempo conheci meu marido na igreja, nos Estados Unidos. A gente namorou à distância por uns anos, até que finalmente ou vai ou racha, a gente se casou, vim para Denver, no Colorado, onde eu estou até agora, e aí fiz meu mestrado em linguística, então ainda era as línguas, mas com o foco mais no ensino, porque o que acontece, que é interessante, que talvez muitas pessoas não saibam, é que é difícil você seguir essa carreira de tradução e interpretação no Brasil, principalmente com a língua inglesa, porque é muita gente que fala inglês. Se é bom ou se não é, a discutir, né? Mas é o que muita gente fala, né? Você dá aula de inglês, posso ser intérprete, não é a mesma coisa, né? Ou eu sei inglês, posso ensinar, não é a mesma coisa. Mas tem essa percepção, né? Então, eu fui logo entendendo que era difícil você fazer essa transição para ser um tradutor de repente. Já é para as pessoas mais experientes, mais velhas. E então, na verdade, eu acabei sendo professora, né? Era no fim das contas, apesar de eu seguir essa carreira no contexto religioso, por causa da influência da minha mãe, que era líder, fora daquele círculo, a minha experiência era: eu vou ensinar línguas. Então, foi essa a carreira que eu tracei, e uma das coisas que me influenciaram bastante foi um período que eu trabalhei numa empresa em São Paulo, que chama Daqui para Fora, uma empresa maravilhosa que ajuda alunos brasileiros a aplicarem para universidades americanas e em outros países também, mas principalmente americanas. E um período de tempo depois que eu terminei, eu fiz meu mestrado, então, em linguística aqui nos Estados Unidos. Eu voltei para o Brasil, a gente morou lá por uns anos. Eu trabalhei nessa empresa e eu me senti em casa, porque eu estava no Brasil, mas eu estava com contato ainda com os Estados Unidos, porque eu estava ajudando esses alunos a se prepararem. E o meu foco era os personal statements, né? São as redações que eles precisam escrever, mas é como se fosse uma carta de apresentação que você fala de você. Sim. E para brasileiro isso é difícil, porque a gente está acostumado a fazer coisa argumentativa, né? Qual que é a sua tese, o que você está defendendo, por quê, das provas, etc. Agora, vou falar de mim, o que eu tenho para falar? Ainda mais uma criança, diga-se de passagem, de 18 anos. O que eu vou dividir, né? E eu fui ajudando essas crianças, esses adolescentes, a tirarem essa história de dentro deles para eles se destacarem. E foi um período muito satisfatório para mim, porque eu fiz parte, né, desse processo de alunos que foram aceitos em Columbia, em UCLA, em Yale. Então, foi assim, nossa, fiz a minha parte, né, de ajudar esse sonho, que era um sonho meu também, né, de morar fora, de estudar numa universidade americana e tal. E aí, depois,
o que aconteceu foi que, no Brasil, eu engravidei e tive trigêmeos. Então, Meu Deus. foi assim, vida de cabeça para baixo, né? Quem sou Uhum, eu? Que sou eu? O que fazer? E aí nós decidimos voltar para os Estados Unidos, uhum, há 9 meses. E eu me vi nesse período de transição, mas uma transição turbilhão, porque não era só transição de mãe de um filho para 3, que foi uma super uhum, transição, foi mãe fora do país, minha família não estava comigo. Então foi como se eu estivesse começando do zero 500 vezes, na verdade. Porque eu já tinha uhum. morado aqui, mas eu não tinha morado aqui como mãe. E eu não tinha morado aqui como mãe de trigêmeos. Sim, é. Então foi demais. E a minha solução foi: eu vou fazer alguma coisa para mim. E foi aí que o negócio começou. E agora eu vou parar, vou pausar. E é legal ouvir a sua trajetória, né, que acho que uma das coisas desse perfil empreendedor, que eu não acredito que tem só um tipo de perfil, mas essa característica de você ir se adaptando às circunstâncias, mas trazendo sempre uma habilidade sua ou um conhecimento seu, clicando com a oportunidade que está ali, né. É, Então, seja você começando como intérprete, e aí depois você foi estudar isso, aí depois você foi dar aula, porque intérprete foi difícil, então, é engraçado isso, e você falando me lembrou que, acho que minha primeira experiência empreendedora foi também dando aula de inglês. olha aí. A gente às vezes não pensa, né? Mas vai É, muito atrás. Não é. Sempre falo isso quando a gente começa a começar um negócio, que é o que ajuda agora as mulheres. A gente pensa, começou isso ano passado. Imagina, você está carregando isso com uhum, você, ó, faz anos. é. Que é um jeito de olhar o mundo, né, olhar as possibilidades. Trazendo um pouco para o empreendedorismo, quando a gente sai do país, né, eu percebo que esse caminho, acontece por 2 motivos principais. Um é quando a gente sai do país, a gente tem uma dificuldade de entrar no mercado de trabalho, porque todo o nosso currículo está em outro país e países como os Estados Unidos, infelizmente, eles não consideram. Então, empreender se torna uma possibilidade muito forte, porque você está criando o próprio emprego. Você não está esperando alguém te dar emprego. Ou um segundo motivo é a liberdade, Uhum. porque no empreendedorismo você tem a abertura para fazer da forma que achar melhor, contratar pessoas ou fazer sozinho, seguir o tema ou seguir o estilo de vida, tomar as próprias decisões. Sim. Então eu vejo que tem essas duas, que às vezes alguém é mais para o 1, a Uhum. necessidade, mais para o 2, a liberdade, ou a maioria é um pouquinho dos 2. É. Para mim, com certeza, foi um pouquinho dos dois, porque na verdade o que aconteceu, como eu falei, então eu cheguei a fazer aula online um pouquinho, depois Uhum, de voltado com as crianças, mas realmente não era o que eu queria, depois de ter feito isso por 20 anos, da aula de inglês, de francês, de português, não era o que eu queria fazer, apesar de ser algo fácil para mim. E também tem isso, eu queria algo mais desafiador. Eu hum, sabia que eu precisava de algo mais desafiador, para trazer essa nova identidade, ou para reconhecer realmente quem eu era pós milhões de transformações e transições. Aí eu fui atrás de interpretação em algo que eu tenho feito ainda. Porque aí a diferença, comparado com o que eu estava falando da dificuldade de entrar nesse mercado no Brasil, é que aqui é muito fácil, porque não é todo mundo que fala português, não é que nem espanhol. Então, uhum, quando existe a demanda, não tem profissionais, principalmente profissionais qualificados. E aí o uhum, que eu fiz, que é uma das coisas que sempre quando os brasileiros vêm me perguntar, como que você entrou nisso? Me dá dica, me fala. Foi a melhor, aconteceu por acidente, mas foi o melhor caminho que eu tracei para essa carreira, um parêntese aqui, é que eu fui pelo lado jurídico. Eu fui para ser certificada nos tribunais. uhum, E isso uhum. faz você ter uma credibilidade e uma autoridade muito maior, porque vem do governo, né? E é uma coisa muito nicho, né? De termos legais, uma coisa que nem os próprios americanos entendem, porque é muito específico, né? E indo através desse caminho é que muitas vezes eu consigo oportunidade de interpretação em em outras indústrias, em outros campos, porque eles me veem no site
eu sou certificada, eu sou uma pessoa que, né, tem essa autoridade, então eles me chamam e então é algo que é interessante ver como no meu país eu não tive esse reconhecimento e oportunidade por ser jovem, né, na época, Uhum, mas aqui não interessa, eu sou a única no estado que é certificada, então todo mundo vem atrás de mim. Aí tem a dificuldade de que quando eu não posso, eu tenho que achar uhum, outra pessoa sim. para cobrir. Mas voltando ao que você falou dos dois aspectos, com certeza, para mim foi os dois. Não só de me encontrar, de criar algo para mim, e no Uhum, caso, não só porque não tinha oportunidade, que no termos de interpretação tinha, uhum, mas porque eu queria algo diferente. Tava fácil, sabe? Assim, não que não seja fácil, não quero desmerecer, porque o campo jurídico é bem complexo, mas eu queria algo diferente, né, daquele campo. E outra coisa, transparência total. Não é a minha mensagem. Quando você é intérprete, você é uma voz. Você não é a pessoa, né, encarregada. E eu sou líder, diga uhum, de passagem. Eu tenho que ficar na frente, e era o que na igreja eu tinha um pouco, mas ainda não era a minha mensagem, né? Eu estava ali na frente, eu tinha uma imponência, mas não era a minha mensagem, né? Agora, com o meu business, sou sempre eu, e isso me uhum. satisfaz demais. E também a questão da flexibilidade, por ser mãe de 3 crianças pequenas, eu crio meu horário e como eu faço as coisas. Legal. E só um ponto que você falou, né, que eu quero reforçar, com certeza tem pessoas aqui escutando que são, eh, eu vou falar freelancer, mas não é freelancer, né, é tipo, você tem uma carreira e você está vendendo a sua experiência. Essa parte da qualificação ou de buscar alguns carimbos no Uhum, país que você está, para te dar uma autoridade, isso facilita muito, porque eu falei um pouco disso no episódio 2 que a gente falou sobre carreira e estudo. Você, de certa forma, quando você está num país diferente, você precisa jogar com as regras do jogo do país. E esses carimbos, né, fazem muita diferença, porque faz você pertencer àquele grupo ou àquele conhecimento, né. com Então, certeza, dica aí para quem está vendendo a própria experiência, né, acho que é legal dar uma olhada no que significa isso para sua carreira. com certeza faz diferença. E vamos entrar um pouquinho então nessa parte do, empreender. Você estava nessa vida de intérprete, mas estava querendo uma coisa diferente, etcétera. Teve uma chave que virou? Foi aos poucos? Conta um pouquinho disso, estou curiosa. Então, na verdade, a chave que virou foi, nós termos voltado para os Estados Unidos e Uhum, eu pensando: "O que que eu vou fazer agora?". Porque, na verdade, para o meu marido, ele é uma coisa que ele sempre fala até hoje, porque ele não tem uma mentalidade de empreendedor, ele tem a mentalidade de funcionário mesmo, de tendo os horários, o que vai fazer e depois saiu daquilo, acabou, né? É isso que ele entende, é isso que ele gosta, essa segurança que ele tem. E para ele, eu ser dona de casa e ficar em casa cuidando, principalmente por serem 3, era a visão que ele tinha e ele não esperava uhum, nada mais de mim. Eu já tinha outras ideias de que eu queria contribuir, eu queria fazer alguma coisa. Só que por causa da mentalidade dele, a ideia dele era: então faz o que você sempre fez, né? Continua uhum. no que você já construiu por anos, e você já sabe, e as pessoas te valorizam por isso. Não vai inventar algo nada a ver, né? E o que eu fiz? Inventei algo nada a ver na cabeça dele, né? Que agora eu vejo que tá super conectado e tem tudo a ver, mas é toda uma jornada. E eu comecei, na verdade, com uma empresa de marketing de rede. Foi assim que tudo começou. Hum, Porque eu fui vendo, eu posso usar as redes sociais e posso dividir, tarará, e era uma empresa de exercício, fitness, saúde, e eu estava num período pós-parto, então vamos perder o peso, vamos, né, ter um momento para mim, cuidar de mim. Só que nesse momento, eu comecei eu fui introduzida ao mundo do desenvolvimento pessoal,
que era algo Uhum. já, assim, familiar para mim, no sentido de que eu cresci na igreja, eu já tinha essa noção de os seus pensamentos influenciam sua realidade, o que você fala influencia o que está acontecendo, seus sentimentos, tudo tem a ver, né? Uhum. Mas esse lado mais, assim, do mindset, né? Da sua mentalidade, dos relacionamentos e como isso vai afetar o meu crescimento e as minhas finanças, foi algo diferente para mim, um ângulo diferente, né? Sim. Uhum. E aí, o que aconteceu foi, eu me vi sendo a pessoa que geralmente que essas empresas contratam, tipo Rachel Hollis, ou esses grandes nomes de palestrantes, que eles contratam para fazer um evento, ou como se fosse um prêmio, né? Você atingiu esse objetivo na empresa, então você vai ganhar esse prêmio. Eu comecei a ver, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que uma grande empresa contrata para ir tocar fogo em todo mundo e falar, agora vai, que vai estar certo, sabe assim? Uhum. Me trazia de volta a imagem da igreja também, que era o que eu Uhum. fazia de uma certa forma, estar na frente do povo falando não, que vai dar, né? Não era ser só uma pessoa na multidão. O que eu Sim. sei que existem pessoas que nessas empresas, né, têm ótimos resultados e não são apenas um na multidão, que tem receita de milhões de dólares, reais, o que seja, e que crescem muito sendo parte de uma outra empresa. Mas não é essa visão que eu tinha para mim. Eu tinha a visão de criar algo meu. Então Uhum. começou com isso, mas paralelo a isso, ainda continuando com a questão das línguas, como se fosse uma segurança, sabe assim? Enquanto eu estou Sim. construindo isso, tem essa outra coisa. Não só uma segurança para mim, mas para meu marido. Para, tipo assim, Uhum. tô fazendo isso, mas ó, tô continuando com aquilo ali, só para não dizer que eu tô completamente louca. Não larguei tudo, né? É. Eu larguei tudo, exatamente. Quanto tempo você acha que você tocou essas duas coisas enquanto você estava construindo, né, esse seu novo negócio, ideia, e mantendo ainda a questão de línguas? Foi quanto tempo? Só Então, na verdade, para. eu ainda continuo fazendo a parte de Ah. interpretação, muito mais seletiva. Uhum. Principalmente depois da pandemia, eu acabei vendo que tinha coisas que não valiam o meu tempo. Claro. E ao mesmo tempo as coisas foram crescendo no meu coaching, eu fui podendo ser mais seletiva. Então, não era aquela coisa, tem Uhum. de dinheiro, eu não vou falar não, eu vou desmarcar todos os meus negócios de coaching e Sim. fazer esse julgamento com júri que vai me pagar muitos dólares, né? Uhum. Acabou sendo assim, vamos colocar na balança o que vale mais a pena nesse momento, e continuando ao mesmo tempo, mas o divisor de águas mesmo foi ano passado, 2020, quando eu falei, não, é isso mesmo que eu vou fazer, eu ainda vou continuar, porque é algo que me traz, Uhum. me faz me sentir bem, porque eu estou ajudando brasileiros, no fim das contas tem Sim. isso, né? Eu estou fazendo a diferença, mas o meu foco mesmo é o meu coaching. E não deixa de Uhum. ser um empreendedorismo, diga-se de passagem, porque eu não sou funcionária de ninguém, né? Sim. Eu É. posso dizer sim ou eu posso dizer não e eu posso desmarcar se não der certo para mim também. Sim, é. Que é aquele caso, os profissionais autônomos, né, E, que a gente estava falando. É bem legal isso que você está dizendo, e eu acho que é uma outra questão desse perfil empreendedor, aspas, muitas aspas, que eu nem muito, estava pensando em falar sobre isso, nem está no script, mas te ouvindo, acho que tem essa questão do empreendedor de se moldar, é, né, não ser fechado numa ideia ou numa atividade, mas de acordo com a temporada, isso mesmo. de acordo com o que o mercado está pedindo, de acordo com o que você também está mais apaixonada no momento, você vai se adaptando. Uhum. Eh, Deixa eu dividir um pouco também a minha história de empreender, que eu acho que é legal. Eu sempre pensei em empreender. Não tinha necessariamente ninguém empreendedor na minha família, assim, meu pai era médico, minha mãe enfermeira, então tem essa questão do autônomo, mas não era cabeça de empreendedor, acho que cabeça de médico é cabeça de médico, é diferente. Mas a minha madrinha era empreendedora, minha tia, ela tinha uma loja, e eu sempre achava o máximo ajudá-la, e ela tendo ideias e coleção, agora a gente vai fazer desfile e tal, então ela era uma grande inspiração para mim. Então eu sempre quis, mas eu não achei que eu ia fazer, tipo, com 40, 50 anos, depois de uma carreira. Eu, né,
me formei em Belo Horizonte, me mudei para São Paulo logo depois, porque eu tenho isso como você, sempre buscando desafios, sendo ambiciosa. E aí fui para o programa de trainee do Itaú de RH e vivi minha vida de RH. E depois fui para startup, etc. Mas sempre com essa cabeça de... Quando eu saí do Itaú e eu fui para Mobile, uma startup, eu pensei assim, cara, ir para startup nesse momento vai me ajudar a ter skill para empreender. Ainda não sei quando eu vou empreender, provavelmente 40, 50 anos. Mas com 27 ali, acho que faz esse sentido. E aí, paralelo, eu comecei um curso de coaching de 18 meses, que eu nem ia começar no momento, mas uma amiga minha ia começar, ela me chamou. Aí, vamos começar? Aí eu, vamos. No final, ela desistiu. Eu fui sozinha. E no final do curso, que eu comecei meio não planejado, eu tinha que começar a atender 4 pessoas para me formar. E aí eu comecei a fazer isso, e aí eu não parei mais. Porque um chamou outro, e aí como eu tinha o RH e a psicologia e o coaching de carreira fazia sentido, e aí eu vivi essa vida dupla durante 1 ano e meio, e nesse meio do caminho experimentei fazer consultoria de RH para startup, experimentei coaching, experimentei fazer workshop, até que eu virei a chave. Porque para mim precisou virar a chave, porque não dava para eu trabalhar 12 horas por dia numa startup e empreender ao mesmo tempo. Eu estava virando gargalo do meu próprio negócio. E eu vi assim, hoje eu estava com, sei lá, 6 clientes ao mesmo tempo, eu não conseguia ter mais, porque eu estava ali dando o meu tempo para a empresa de outra pessoa, que eu gostava, amava as pessoas, mas não era isso que eu queria construir. Então, eu virei a chave. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, que eu vim em 2019, eu já empreendia no Brasil há 2 anos. Então, vir para cá, eu vim acompanhando meu marido, que veio transferido, foi uma adaptação do meu negócio, mas já era um negócio que já estava customizado para a minha vida. Então, minha vida mudou e o meu negócio acompanhou. Eu não senti que teve uma quebra, porque as coisas já estavam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sabe? E pensando como você, hoje, eu também tenho essa mescla. Eu faço projetos de RH, eu faço projetos de recrutamento, eu faço team buildings e faço coaching, porque por que não, né? Lógico. A gente tem todas essas habilidades, por que não a gente não montar o nosso próprio quebra-cabeça? Com certeza. Então, acho que essa questão de se moldar é bem interessante para empreendedor. Eu queria trazer uns dados que eu busquei e bem interessantes sobre empreendedores imigrantes aqui nos Estados Unidos, especificamente. E aí eu quero ver o que você acha deles, que eu achei super legal. O primeiro é o National Immigration Forum, aqui nos Estados Unidos, mostra que os imigrantes de todas as nacionalidades têm o dobro de probabilidade de abrir empresas do que nascidos nos Estados Unidos. Então, por exemplo, em 2016, que é o dado, a cada 100 mil norte-americanos, 310 se tornaram empreendedores, que pensando bem, nem é tanto assim, né? Mas enquanto para cada 100 mil imigrantes, 520 se tornaram empreendedores. Então, o dobro. Uau. E o seguinte dado, que foi o meu favorito, é que não só os imigrantes estão criando mais negócios, como eles estão criando negócios mais bem-sucedidos. A Harvard Business School fez uma pesquisa que comparou empresas de americanos e empresas de imigrantes, e as empresas de imigrantes têm desempenho melhor em termos de crescimento, geração de emprego, receita e possibilidade de sobreviver no longo prazo. Demais. Me fala o que você acha disso, assim, que não só os imigrantes estão criando mais empresas, mas também essas empresas estão mais prósperas
do que quem é nativo. Qual que é a sua ideia sobre isso, ser Eu acho imigrante e empreendedora? que tem muito a ver com o que você falou da questão de se reinventar ou de encontrar sua identidade, de criar o seu espaço num lugar diferente, né? Quando Uhum. você muda de lugar, eu acho que isso não só de país, mudando de emprego, mudando de cidade, em qualquer lugar do mundo que você esteja, Sim. a gente sente essa necessidade. Agora, quem eu sou? Vamos coletar aqui as peças, né? E ver o que a gente vai formar. Mas quando você muda de país, meu Deus, é a única opção, né? E a gente vê muita gente que acaba, principalmente brasileiros, que é a nossa realidade, mas isso acontece com outras nacionalidades também, que vem para cá e não se acultura e vive como se estivesse vivendo ainda no outro país, no país de Sim. origem. Isso eu acho uma perda de oportunidade, uma perda Uhum. de uma visão de mundo, de uma riqueza cultural e pessoal muito grande. Porque, e algo que eu acredito que fazendo a interpretação ao mesmo tempo, com o meu coaching, me trouxe isso, de entender que eu, aceitando e cultivando essa parte minha que não é americana, passa a ser uma pessoa muito mais rica do que as outras pessoas que estão aqui. E por Uhum. muito tempo, por eu ter essa mentalidade perfeccionista de tipo, eu vou falar direitinho, ninguém vai saber que eu tenho sotaque, que é uma coisa que eu realmente atingi. Que muita gente fala, nossa, eu nunca diria que você não é daqui. Eu achava isso Uhum. demais. Era o meu objetivo atingido. E aí eu fui vendo que, mas peraí, as pessoas acham legal eu não ser daqui, né? As pessoas valorizam isso. E aí o que eu fui aceitando mais esse meu lado e trabalhar como intérprete me ajudou a aceitar isso e ver que Uhum. é legal eu não ser daqui, né? Que traz uma riqueza maior. Então, eu acho que tem muito isso de você se reinventar, de se encontrar e criar o seu espaço. Como que reivindicar, de certa Uhum. passagem, o espaço que você tem, né? Que você ocupa aqui e que você não é daqui e que é muito bom você não ser daqui, porque isso traz algo diferente para todos Uhum. envolvidos, É. né? Então acho que tem muito disso e também uma responsabilidade maior que eu acredito que os imigrantes têm de fazer dar certo. Né? Eu tenho que Uhum. fazer isso dar certo porque eu desisti do que já tinha. O que para muita gente a condição anterior talvez não fosse tão boa, por isso que veio para cá, mas não deixa de ser uma responsabilidade. Se eu me dei o trabalho de mudar de país, então eu tenho que fazer alguma coisa dar certo aqui, senão é melhor eu voltar, né? O que É. infelizmente acontece com muita gente também, É. né? No meu caso, era um pouco diferente porque eu tinha uma condição muito boa no Brasil e na verdade Uhum. eu saí de lá justamente por causa do desafio e por essas tendências que eu já tinha dentro de mim me chamando, né? O que para muita gente foi meio louco, principalmente para minha família. O que você está saindo de uma condição super segura para ir para uma coisa desconhecida? Mas na verdade a coisa desconhecida não era um país subdesenvolvido, né? No fim das contas, Sim. era uma situação desconhecida num país super desenvolvido que valoriza as minhas habilidades, né? Então, eu Uhum. acho que é um pouco desses dois, de você criar algo para você, reivindicar o seu espaço, mas também essa responsabilidade de que eu vim buscar esse sonho, né? O American Dream, que no fim das contas é Uhum. isso também, e essa responsabilidade de que eu não posso voltar com uma mão na frente e outra atrás. Eu tenho que fazer isso dar certo, custe o que custar. É. E complementando isso que você está falando, e eu atendo, principalmente, né, imigrantes, eu vejo que quem imigra, a gente tem uma certa fibra, sabe? Uma fibra de sair do país demanda uma coragem pra caramba, e adaptabilidade, e tudo isso que a gente foi pincelando, mas que ajuda em ser empreendedor, né? Sim. Então não me surpreende que, os negócios bem-sucedidos são de imigrantes, porque imigrar te tira da zona de conforto, te coloca atento à oportunidade, você tem que dar, nó em pingo d'água, independente do país que você veio, e tudo isso te faz um empreendedor melhor, sabe? E uma outra coisa também que me fez pensar agora é que o meu marido fez um caminho parecido e foi interessante observar a jornada dele como imigrante. A Uhum, gente fala, né, as dificuldades de você ser latino, vir para um país
anglo-saxão e toda essa coisa toda, mas vai ser um anglo-saxão no Brasil. Também não é fácil, gente. É complicado em qualquer lugar que você vai, mas é justamente o que você falou. Você chega num lugar diferente, você nota as diferenças muito mais forte do que quem nasceu num lugar. Você vê o que você vê porque você nasceu ali, é o que você sabe, né? Agora vem alguém de fora, vê outras oportunidades, vê brechas, vê erros e coisas que poderiam ser melhoradas. E foi uma das razões pelas quais a gente acabou voltando para os Estados Unidos, e em grande parte porque eu quis, porque eu não me adaptei mais ao Brasil, foi porque tinha coisa que na cabeça dele não ia de jeito nenhum. Não dava para ele se conformar com o jeito de viver do Brasil por ele ser do jeito que ele é, sabe assim? Tem que ser no horário, você não vai dormir depois do almoço, você vai sair mais cedo do trabalho, você trabalha mais e aí você sai mais cedo, sabe assim? Então, quando você vem para um outro país, você vê essas coisas tão diferentes e aí você encontra oportunidades também, né? E isso vai independente de onde você está indo. Sim, Isso é bem legal isso que você está falando e esse jeito de empreender e o que migrar faz na gente, né. Trazendo especificamente para essa parte de brasilidade versus empreender, o meu negócio, ele é totalmente, 99%, devo dizer, em português. De vez em quando eu atendo algumas pessoas em inglês, mas são pessoas que vêm por indicação, etc. Meu negócio é para brasileiros. Eu já atendia coaching de carreira no Brasil, já fazia 50% online. Eu digo que eu fui a primeira pessoa do Brasil que usou Zoom, que eu acho que eu uso desde 2016. E mudando para cá, o meu negócio mudou no sentido que eu comecei a abarcar brasileiras que estavam pelo mundo, não só que estavam no Brasil, mas eu continuei em português para brasileiros, trazendo a questão de carreira que eu estudo desde sempre. No seu caso, Marta, que eu achei bem interessante, assim, o seu conteúdo é todo em inglês e você não foca em brasileiros, mas eu tô curiosa em saber disso, assim, primeiro, por que você decidiu? Né, porque acho que fica sempre na cabeça se a gente traz a brasilidade como, né, para frente ou não do nosso negócio. E outra coisa, se você vê, apesar de não estar na vitrine a brasilidade, se você vê essa brasilidade no seu negócio de alguma forma. Me fala um Adorei pouco a disso. pergunta, porque me faz refletir muito e eu sei que tendo que responder vai me ajudar até com clareza com o que eu estou fazendo. Aham. Eu estava super animada para essa conversa também. Na verdade, teve um período, foi em 2018, diria assim, um pouco mais de 6 meses, que eu dediquei especificamente para brasileiros, o meu business, Uhum. o meu. Ah, tá bom. E eu fiz muita coisa em português, ainda segui fazendo coisa em inglês, mas o meu foco e meu tempo era coisa em português. O Uhum. que aconteceu foi muito também por causa da interpretação, conhecendo mais brasileiros aqui, onde eu moro, Uhum. e vendo, putz, as pessoas estão vendo, né, o meu trabalho, estão interessadas, estão achando legal, mas é gente que não fala a língua. E uma coisa que aconteceu foi, eu tenho meu podcast há 3 anos já, e eu tive a oportunidade de entrevistar uma vlogger super famosa no Brasil, que mora nos Estados Unidos, a nome dela é Flávia Kalina. Uhum. E ela tem, acho que 10 anos ou mais de 10 anos esse canal, ela é super conhecida, mas o público dela todo é de brasileiros e brasileiros no Brasil. Uhum. E eu entrevistei ela em inglês, porque ela mora nos Estados Unidos, ela fala inglês. Então foi uma coisa um pouco diferente até para ela, porque ela não está acostumada a fazer isso em inglês, tudo dela em Sim. português. E eu acho que foi uma das razões, inclusive, porque ela aceitou, sendo uma pessoa super requisitada, foi porque era algo diferente. E quando ela dividiu com o público dela, só assim, en passant, estive no podcast dessa mãe de trigêmeos que mora no Brasil, nos Estados Unidos, veio um monte de brasileiro atrás de mim. E eu fiquei super tentada. Foi assim, algo que aconteceu que eu falei, não, acho que agora eu tenho que fazer isso, então. e eu foquei nessa parte de desenvolvimento pessoal. É em português. Em português. Uhum. Começou a aparecer gente falando, dá aula de inglês para mim, fiquei super tentada também, será que é isso que eu tenho que fazer? Foi um momento assim que eu fiquei meio dividida, sabe? Mas Uhum. agora, olhando
para trás, eu vejo que foi o meu momento de realmente aceitar aquilo que eu estava falando. Eu ser brasileira faz diferença na minha marca, faz diferença em quem eu sou. Sendo eu falando isso abertamente ou não, eu reconhecendo isso, eu mesma, eu me apresento de uma forma diferente. Então, eu passei por esse período. Aí o que aconteceu foi, eu comecei a cultivar um público brasileiro no Brasil. Uhum. De voltar ao Brasil em outubro de 2018 para visitar minha família. Eu fui sozinha, foi a primeira vez que eu fui depois de me mudar de volta com as crianças. Eu fui sozinha para visitar minha avó, que estava doente, já estava com 90 anos. Era tipo assim, a oportunidade de eu vê-la antes dela falecer. E eu fui, e minhas amigas, parte do meu público, me incentivaram a fazer um evento pessoalmente, porque eu estava indo. Então foi assim, um momento de reencontro, sabe? Então vamos Sim. fazer esse evento que era, eu até chamei de um workshop chamado Saber Me Amar, ou De Bem Comigo, na verdade, que era, eu lancei um podcast em português, tenho agora não sei se são 10 ou 20 episódios, não sei, em português. Eu fui assim, de cabeça mesmo, criei um monte de coisa. E quando eu fiz esse evento, eu voltei para cá e eu falei, gente, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso fazer esses eventos. Só que aí veio na minha cabeça que eu vou fazer esse evento em inglês, porque eu tô nos Estados Unidos. Tá. E eu fiz o evento em inglês, e aí é que eu tive a visão de que eu tinha que tocar tudo que eu tinha construído e validado que existia realmente uma procura, em termos gerais, em inglês. E aí eu voltei para tudo em inglês. Ainda tenho esses materiais, a conta, tudo ainda existe. Uhum. Não tenho atendido, atendo brasileiras, mas em inglês também. E foi, na verdade, um caminho, parte do meu caminho que eu tracei para eu me aceitar, eu vejo que foi isso. E ainda continuando com a interpretação, que é como se eu estivesse fazendo a minha parte para ajudar o público brasileiro, mas não com o meu coaching. E eu acredito que mais e mais eu tenho aceitado e passado a minha brasilidade, como você disse, não necessariamente na vitrine, mas esse aspecto, sim, sabe, de mulher forte, de mulher que vai atrás do que quer, sem papas na língua, sabe assim? E também a autoridade de que eu não sou daqui, olha o que eu estou fazendo. Você é daqui, o que você está fazendo da sua vida? Tipo, e é algo que muitas vezes, quando eu me sinto que eu não estou crescendo o suficiente ou que eu não estou atingindo o suficiente, é o que os meus mentores daqui falam. Marta, por favor, lembre-se, você nem daqui é. Você tem trigêmeos. É uma coisa que sempre aparece. É eu me lembrar tudo que eu conquistei e de onde eu vim. E acho que para você, né, talvez foi uma escolha mais orgânica, por assim dizer, porque você tinha as duas línguas, né? Você é intérprete, então é português e inglês ali, né? Pau a pau. Então, na sua trajetória teve isso, né? O flerte com português, aí depois o flerte com inglês, aí depois um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, até que você chegou nesse que é o inglês. E que, no limite, eu acho que não tem resposta certa. Acho que quem está nos Estados Unidos ou fora do país e traz a brasilidade como vitrine, né? Tipo, só atende brasileiros ou tá fazendo acarajé, sabe? Tem um nicho. Ao mesmo tempo, quem se mescla e apresenta as coisas na língua em que está, etc., também tem um mercado muito maior. Sim. Então, acho que tem benefícios nos dois. Acho que é uma questão do empreendedor, né? Se você está ouvindo aí, pessoa, e está pensando se eu faço inglês, português, francês, enfim. É você ver assim, quais são as dificuldades em cada um. E no final das contas, uma coisa que você falou, que eu acho que independente se você vai falar em português ou em inglês, o seu business, você não pode se fechar na comunidade brasileira. Claro. Que isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Porque por mais que o meu business é focado em brasileiros e eu faço em português hoje, talvez no futuro eu mude, mas hoje eu tenho amigas americanas. Eu faço cursos com a galera daqui. Tenho minhas amigas brasileiras também, sim, mas eu intencionalmente
estou circulando no ambiente onde eu estou. Porque senão você também amputa, né, uma parte da sua experiência. Com certeza. Então acho que independente se o negócio é português ou inglês, ou francês ou italiano, é só não se fecha, né. É. Não, e só para complementar a questão de se fechar, às vezes, mesmo quando você vai decidir o que eu vou fazer, quem que eu vou servir, independente da língua, a gente pensa que é o fim, né? Nunca mais vou poder falar com ninguém, ninguém vai vir atrás de mim, eu tô me limitando. Na verdade, não tem nada disso. É só um norte para você seguir em frente. E aí, se calhar de fazer os dois ao mesmo tempo, ótimo. Se calhar de mudar e depois voltar, que nem eu fiz, ótimo. Que é o que você falou no começo, adorei a sua introdução. É uma experimentação. Tudo é uma experimentação. Sim. Né? Então, às vezes, você precisa fazer a coisa de um jeito para decidir, não é o que eu quero. E você não quer saber se você não fizesse. Então, Uhum. oh, meu Deus, eu fiz e não era o que eu queria. Ótimo! Então agora você já sabe que não é o que você quer, então vai procurar outra coisa. E começar de novo, e também tendo em mente que não é que você vai começar de novo. Tudo você, na verdade, está emprestando e tudo contribui para o que você está fazendo, que é o que eu vejo na minha trajetória com o coaching que eu faço agora, em termos de ajudar mulheres empreendedoras com conteúdo, com marketing. Putz, tem tudo a ver com o que eu fazia, ajudando aqueles alunos a criar redações e cartas de apresentação para universidades. Eu estou fazendo a mesma coisa, porque no fim das contas, a gente está se vendendo todo o tempo. Então, como que você se vende melhor? Uhum. Sim. É isso aí. E pensando, em quem está aí com a ideia de empreender, seja pela liberdade ou pela, inserção no mercado, e tá te vendo, tá te ouvindo e fala assim: "Poxa, quero ser essa pessoa". Você consegue dar dicas ou talvez um passo a passo para quem tá só da ideia e quer colocar algo em prática? Claro. Primeira dica: ache um mentor. Contrate Uhum. alguém, siga, né? Faça a sua pesquisa, faça a sua lição de casa, de ir atrás, ver com quem que você se identifica, mas invista em alguém que vai te dar uma direção, porque um dos dizeres que eu mais gosto é que fala: você não consegue ler o rótulo de dentro do pote. Você precisa de alguém que esteja fora do pote, no caso você, Hum, para falar o que ela está vendo. E é isso que um mentor faz, né? Fala, olha, é isso que eu estou vendo. E é o que você está falando, você fala com os seus clientes, não se limite, né? Não se feche. É isso o papel do mentor, de uma pessoa que já está uns passos na sua frente, que já viveu muito das coisas que você está ainda para viver. Então, invista em alguém que vai te ajudar com esses passos, porque você vai chegar num ponto em que você vai entender o que você quer fazer muito mais rápido. Porque, na verdade, é isso que a mentoria faz. Ela uhum, acelera o seu processo. Não é que você não vai chegar lá sozinho. Imagina, se você não desistir, você vai chegar. Com certeza, tenho certeza disso, absoluta. Mas, quando você encontra alguém para te guiar, para te falar o que ela está vendo, ou ele, faz muita diferença, porque é como se fosse uma terapia, né? Então, foi isso que mesmo que você sim. quer dizer, quando a pessoa te repete, né, e parafraseia o que você disse, você recebe muita clareza com essas interações. Então, É, esse seria o primeiro passo. E, claro, legal. seguindo, né, pessoas, principalmente nas redes sociais, podcasts como o seu e outros que falam sobre esses assuntos, para você ir vendo, nossa, eu tenho esse talento e isso vale dinheiro. Eu divido Uhum, essa experiência, alguém vai me contratar. Que, na verdade, uhum, no fim das contas, e é por isso que eu adoro o trabalho que eu faço, tudo resume-se a você entender o seu valor. É isso que é. uhum, Ser empreendedor é, deixa eu achar um problema aqui e ver se eu posso resolver. Se eu posso sim, resolver, isso vale. Isso vale dinheiro, uhum, vale muito. legal. É, e eu acho que eu concordo com você, empreender é muito solitário, então a gente pegar alguém para nos ajudar e também pegar esse tanto de conhecimento que está aí disponível, né, que as pessoas já estão falando sobre isso, você não tem que desvendar tudo sozinha. Você não Imagina. tem que fazer tudo sozinho. Você pode, e deve, né, ir atrás. E uma coisa que você falou, que eu acho que é essencial para quem está tateando no empreendedorismo, é assim, testar. Uhum. Testar, experimentar. Você tem uma ideia? Conversa com quem seria o seu cliente.
antes de você ir atrás de um site, de um logo e comprar as caixas. Pelo amor de Deus. Conversa, porque da mesma forma que você falou, né, você não consegue ver o rótulo de dentro. Uhum. É o cliente que está vendo de fora e é ele que vai dizer se ele quer comprar ou não. E um negócio só existe porque tem um cliente. Senão não é um negócio. Senão é, sei lá, hobby, alguma outra coisa. Então, essa questão de experimentar e ir construindo ao caminhar. Uhum. E não construir tudo no seu quarto, no seu home office e sair com algo. Eu acho que isso é essencial e a gente não aprende, Não, sabia? aprende na prática. É só assim que a gente quer, né? A gente quer ler os livros, a gente quer. Que a gente fala, como que você vai aprender a andar de bicicleta? Você vai ler todos os livros, assistir todos os vídeos, mas no fim das contas, o único jeito mesmo é quando você senta na maldita e aí você cai muitas vezes. Sim. Fala o joelho, fala que não vai, você chora. Nunca vou aprender, deixa pra lá, não preciso disso, né? E aí você vai tentando, vai continuando. E uma coisa que você falou que eu vou acrescentar, a segunda dica, Vai lá. é se rodear de pessoas que estão nessa mesma caminhada e você colaborar com elas, né? Inclusive pessoas do mesmo nicho, da mesma indústria, porque muitas vezes a gente fala, não posso nem chegar perto de alguém que faz a mesma coisa que eu, porque aí vai querer me copiar, ou eu não quero correr o risco de eu copiar aquela pessoa, mas isso é o pior erro, porque, na verdade, é assim que você aprende, porque você vai cortando essas ideias de competição na sua cabeça, de que se está fazendo a mesma coisa que eu, então eu não tenho valor, não tem espaço para mim, né? Ou se está fazendo a mesma coisa que eu, não pode ser mais bem sucedida que eu, senão vai me atrapalhar. É você entendendo que tem espaço para todo mundo. Então, quanto mais você se rodear de outros empreendedores, principalmente num nicho parecido, melhor, porque você corta essa autossabotagem, né? De que só eu que posso assistir, senão eu não vou crescer. E você aprende, né? Você vai vendo como que eu vou me destacar, então. Não é como eu vou ser melhor, como eu vou ser diferente, porque é isso que as pessoas vão comprar. Né? Legal. Muito bom. Muito bom, Marta. Assim, eu achei que ia ser incrível. Acho que foi mais do que eu esperava. Acho que acho que a gente poderia falar aqui para sempre, né, de empreendedorismo, que eu acho que é um assunto que a gente ama, né? Sim. E principalmente empreendendo como imigrante, eu acho que dá um orgulho da gente mesmo, isso que você falou, né? Me dá até arrepio. Ah, que gostoso. E se alguém aí estiver escutando e pensar assim, cara, será que isso é para mim? Começa a entender mais desse mundo, né? Começa a conversar com pessoas que são empreendedores. E quem sabe é para você, né? Muito obrigada, Obrigada a você, Marta. adorei. E para quem gostou do episódio e percebeu que quer se aprofundar mais nesse assunto de empreender, eu criei um workbook para você com exercícios de reflexão e ação para você colocar em prática o que a gente falou aqui, além de alguns insights inéditos e conteúdos extras relacionados ao tema. Você encontra esse material em stefaniabassante.com/podcast. Lembrando que os nossos episódios do podcast Reset saem quinzenalmente, mas a nossa conversa continua lá nas minhas redes sociais. Segue lá, Stefania Bassante no Instagram. Até a próxima!